Vamos narrar essa aliança? Desde o princípio dos tempos, e deste as suas promessas. Tu me criaste para viver, unido contigo em amor, fazer parte da tua família. Muito obrigada, Senhor, porque através do teu sacrifício vivo naquele altar, ó Pai, nós temos vida eterna contigo, Jesus. Ó Senhor amado, estamos livres, Senhor, para te adorar, ó Pai, para te prestar um culto, ó Pai, da nossa melhor maneira, Jesus. Nos arrependendo de todos os nossos pecados, ó Pai, de todas as vaidades, ó Pai, de tudo que não te agrada, Senhor. E apresentarmos, Senhor, diante de ti um louvor puro, Senhor. Senhor, recebe o nosso louvor agora nesse instante, ó Pai. Quebranta os nossos corações, Jesus. Que a tua palavra hoje, Senhor, ministrada, Senhor, venha com as necessidades dos nossos corações, Pai Santo. Capacita-nos, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser mais parecidos contigo a cada dia mais. Amém. Muito obrigada, Jesus, porque o véu foi rasgado, ó Pai. Graças te damos por essa aliança eterna que temos contigo, Jesus. Graças te damos, Senhor, por esse amor, ó Pai, que não cabe, Senhor, em nenhum lugar, Jesus, de tão grande, Pai. Graças te damos por tudo. Fica conosco, ó Pai. Continua conosco neste culto, ó Pai. Nós queremos sentir cada vez mais a tua presença, Senhor. Fala conosco, ó Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, ó Pai. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? Nós ainda vamos continuar adorando a Deus, louvando a Deus, como eu disse no início, pelo que Ele é principalmente, mas também pelas bênçãos que Ele traz à nossa vida. Nós cantamos que nós damos graças a Ele, e é muito bom dar graças a Deus, mas o maior louvor que nós podemos dar a Deus é a nossa vida. Deus não procura adoração. Em nenhum lugar da Bíblia você vê Deus punindo alguém por causa disso. Deus busca adoradores, não adoração.
Então o que nós entregamos para Deus, através dos nossos dízimos e ofertas que vamos ofertar agora, é só uma parte daquilo que nós acreditamos que Ele nos deu primeiro. E nós estamos só devolvendo uma parte para o sustento da sua obra. Mas acima de tudo, o que Deus quer de nós é a nossa vida. E o texto de Romanos, que nós vamos ler, e eu convido você a ler comigo, ele diz que não tem escapatória. Ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor. Ele diz que se vivemos, somos do Senhor. Se morremos, somos do Senhor. Eu vou ler uma vez e depois eu gostaria que você lesse comigo. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E tomara, o meu desejo é que todos aqui, quando morrerem, que morram para o Senhor. Porque a morte eterna deve ser terrível. Os que vão para o inferno vão querer morrer, mas não vão conseguir morrer. Nós temos a vida eterna, e nós morremos uma vez só, e morremos para vivermos a vida eterna com Deus. Vamos ler juntos esse belo texto da palavra de Deus? Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Que lindo! Venha demonstrar isso agora aqui na frente, colocando seus dízimos, ofertas no altar do Senhor, cantando que Cristo é tudo para você, que Ele é o que mais importa para você. Ofereça a sua vida ao Senhor, cantando agora: Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim, é vida, paz, é luz. Seu braço forte me sustém, só Ele me conduz.
verdade de que um dia no céu nós cantaremos um santo louvor. Santo porque será totalmente diferente, será perfeito louvor, porque teremos a estatura de varão perfeito, assim como tu és, nós seremos, e face a face, diante de ti, cantaremos louvores ao teu nome. Mas, Senhor, o teu reino já começou em nós, e ele já está dentro de nós, e por isso nós já cantamos também aqui, por causa de Jesus, santos louvores. Não que nós sejamos irrepreensíveis ainda, somos repreendidos pelo Senhor quando erramos, quando pecamos, mas nos arrependemos dos nossos pecados e somos perdoados e justificados em Jesus. Não precisamos de ter justificativas para o nosso pecado. Nós simplesmente nos arrependemos e diante de ti cantamos santo louvor. Pai eterno, agora aqui esta igreja dedica ao Senhor os dízimos e as ofertas em obediência e gratidão a ti. Em obediência porque é a partir desse esforço, dessa oferta, é que o teu reino prospera materialmente e mais além, o teu reino prospera espiritualmente, porque nós não ofertamos só dinheiro, nós ofertamos a nossa vida, e assim partilhamos do teu reino no nosso bairro, na nossa cidade, e queremos, Senhor, que a verdade do teu reino seja espalhada para todos, para que todos que ainda, por sinal, não te conheçam, venham a te conhecer. E a nossa oração é que o teu reino prospere. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Que o teu reino seja abrangente. E que esta igreja seja instrumento da expansão do teu reino, como já é. Tanto aqui nesse bairro, nessa cidade, como em outros lugares do mundo. Na Croácia, em Moçambique, na França, no Egito. Como é bom, Senhor. Sabemos que estamos pregando a tua palavra nesses lugares. Colocamos esses povos nas tuas mãos e todos os demais povos da terra. Ó Pai, aqueles que estão em luta, como lá na Ucrânia, tem misericórdia daquele povo, Senhor. Que os cristãos que ali vivem, possam ser exemplo nesse momento de tanta dor naquele país, de tanta tensão. Tem misericórdia daquele povo, Pai. Tem misericórdia daqueles que são subjugados pela tirania dos homens. Tem misericórdia, Senhor. Sustenta os missionários. Aqueles que estão pregando em locais onde é proibida a expansão do teu reino. Que o Senhor os revista de autoridade espiritual. E que eles possam pregar o teu evangelho e as pessoas possam se converter para a glória do Senhor. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão tão tristes hoje. O meu irmão Bruno, ó Pai, que ontem enterrou a sua jovem esposa. Tem misericórdia daquela família, dos seus 2 filhinhos. Reanima o seu coração, Senhor. A família do pastor Davi Baeta, que partiu para a glória também. Que o Senhor os alegre com a tua alegria. E que eles possam ver a glória do Senhor através do consolo derramado em suas vidas. Senhor,
agora ainda neste culto, quando vamos ouvir a tua palavra, que o nosso coração esteja desarmado, desprotegido, e que a tua palavra tome conta de nós. Use, Senhor, a inteligência do pastor Fernando, os lábios do pastor Fernando, que tudo que ele venha falar agora seja do Senhor para nós. Abençoa o teu servo e abençoa-nos também, dando um coração receptivo à tua palavra. Que ao sairmos daqui, saiamos mais decididos ainda em sermos servos fiéis ao Senhor. Nós louvamos o teu nome e engrandecemos o teu nome através desta oração. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos nessa noite, amém? Nós estamos estudando uma série de mensagens intitulada Sem Reservas. E hoje o tema da mensagem é compromisso, comprometer-me. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus para iniciar a nossa meditação. Eu vou ler o texto, vou sair do texto e não vou voltar mais para esse texto. Mas nós iremos fazer bastante alusão e uma referência a esse texto, e nós iremos estudar a história, um pouco da história do povo de Israel. Vamos fazer um paralelo com a igreja e as devidas aplicações para a nossa vida. Jeremias capítulo 2, verso 10. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 2, verso 10. A palavra de Deus diz o seguinte: atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Deus pede para Jeremias conclamar o povo para observar as outras nações. As outras nações que não adoravam o Deus verdadeiro, Deus diz a Jeremias: Jeremias, peça para ir observadores, para olhar, para ver se alguma nação já fez isto. Mas o povo de Israel já trocou a minha glória, a glória do Deus verdadeiro, por deuses inúteis, ou melhor, eles nem sequer são deuses. Quando pensamos em compromisso e lemos a respeito deste texto, nós iremos ver como a nação de Israel, ela se comportou diante do compromisso de ser uma nação sacerdotal no mundo. Como a nação de Israel se comportou diante da aliança firmada com Deus. E como esta aliança, ela fez notória, ou fez diferença na vida da nação e do povo de Israel. Para você entender um pouco esse texto de Jeremias, eu vou usar um exemplo do esporte. Imagine que você ou conheça alguém, um corintiano fanático. Ou um torcedor não fanático, um torcedor convicto, ficou melhor, né? Um torcedor bem convicto do seu time. Este torcedor, ele foi em todos os jogos do seu time. Ele foi assistir os jogos aqui na América do Sul. Ele foi até o outro lado do extremo do nosso planeta, no Japão. Ele vendeu casa, carro, pediu licença no trabalho, fez uma série de coisas. A casa dele tem uma série de álbuns, fotos, camisas autografadas. Ele é um torcedor muito assíduo. Inclusive não vem na igreja no dia do jogo. Ou chega atrasado, ele gosta disso. E aí o que acontece? Você já viu um corintiano convicto como esse se tornar palmeirense? Difícil, né?
É muito difícil. Mas nós encontramos muitas vezes o povo de Deus que assumiu um compromisso com Deus, deixando de honrar o compromisso que ele firmou com Deus, para seguir outros deuses. E é isto que Deus está falando agora para o profeta Malaquias. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Malaquias, ou acessar. Malaquias fica um livro antes do Evangelho de Mateus. Se esta informação te ajuda. Então, antes do Evangelho de Mateus, o último livro do Antigo Testamento é do profeta Malaquias. Deus, falando através dos profetas, como Jeremias, Deus tem levantado também outros profetas, como Malaquias, para falar da situação espiritual que o povo de Israel estava vivendo. Quando Deus ele chama o profeta Malaquias, e Malaquias, o nome do profeta Malaquias significa meu mensageiro. Ele manda uma mensagem para o povo que tinha um compromisso, o povo que tinha uma missão de ser uma nação sacerdotal, de anunciar a glória de Deus às demais nações vizinhas. Olha só como se encontrava esta nação. Capítulo 1 de Malaquias, e nós iremos olhar o livro inteiro de Malaquias. Deus ele começa falando o seguinte, no verso 2, eu sempre os amei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus ele começa a chamar a atenção do povo dele, não apenas com um ato de condenação, mas ele procura chamar o povo para a sua razão. Assim como foi quando Deus falou com Isaías, quando disse, venham, arrazoemos juntos, vamos pensar sobre a situação. Ainda que seus pecados sejam vermelhos, escuros como a escarlate, eu os tornarei brancos, alvos como a neve. E agora em Malaquias, Deus ele fala para o povo, eu sempre os amei. Quando o nosso Deus de compromisso, que nos chama para viver um compromisso com Ele, Ele faz questão de reafirmar a sua essência para com o seu povo. Eu sempre os amei. Eu sempre os amei, independente daquilo que vocês praticaram ou estão praticando. Eu amo vocês. E o nosso Deus continua falando. Todavia, verso 2, a parte final, início do verso 3. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus, ele procura falar, olha, eu sempre os amei. Eu amei vocês. Eu amei Jacó, da onde vem a nação de Israel, mas rejeitei Esaú. Eu rejeitei Esaú porque ele não era uma pessoa pelo qual Deus procurou derramar da graça e do amor dele. Embora Esaú viveu e teve várias oportunidades de reconhecer a graça de Deus, mas ele se revoltou, se rebelou contra Deus. Esaú escolheu um caminho longe de Deus. Jacó também fez coisas horríveis, erradas, mas a graça de Deus derramada sobre a vida de Jacó o abençoou, deu graça, e graças à misericórdia de Deus, Israel teve um futuro abençoado por causa do Deus da aliança. Deus ele começa a fazer o quê? Uma reafirmação do seu amor para com Israel. Independente de você me amar ou não, eu amo vocês. E a partir de então, Deus começa a falar, bom, eu amo vocês, mas como é a forma que vocês demonstram o teu amor para comigo? E aí ele começa a falar a respeito do tipo de sacrifício. E aí nós encontramos a partir do verso 6 que Deus, ele acusa os sacerdotes do sacrifício, do culto que eles estavam prestando. No verso 6 nós vemos na parte final, são vocês que desprezam o meu nome. Os sacerdotes, eles eram responsáveis para levar o povo à presença de Deus. Mas aqueles sacerdotes estavam levando o povo para longe de Deus. Eles estavam levando o povo para não ter um compromisso com Deus. De que maneira? E Deus ele ainda fala com o povo, ainda no texto. De que maneira? Nós estamos desprezando o teu nome. E aí Deus ele vai falar, ao desprezarem a minha mesa,
ao desprezarem o meu culto, na hora, verso 8, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. E aí Deus fala, tentem apresentar estes animais como sacrifício para o governador. Tentem apresentar o mesmo padrão de culto, de reverência que vocês estão apresentando para eu, que sou o Senhor, que os amo, para ver se um governador irá aceitar o tipo de sacrifício, o tipo de oferenda que você está oferecendo agora. Pergunta, se você dedicasse ao teu empregador o mesmo que você dedica a Deus, você estaria empregado hoje? Não precisa responder. Eu creio que você seria promovido pela fé. Deus está apontando os pecados dos sacerdotes. Vocês afirmam que têm um compromisso comigo, mas que tipo de compromisso é este? Que quando vocês vêm me adorar, vocês oferecem qualquer coisa, o pior. Oferecem o pior para eu, como se eu não valesse nada. Que tipo de compromisso é este que vocês afirmam ter comigo, quando na verdade o melhor fica para vocês e o pior, o que sobra, o despojo, aquilo que ninguém quer mais, aí vocês entregam para eu como adoração. Deus não se agrada disso. E é por isso que Deus está trazendo uma palavra dura a estes sacerdotes. O verso 10, Deus vai dizer o seguinte, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Deus, ele chegou a um ato de tão repugnância para aquilo que aquelas pessoas estavam oferecendo a ele, que ele fala, olha, quem dera alguém fechasse as portas desse templo. Quem dera alguém fosse ali e falasse interditado, proibido. Porque o que vocês estão oferecendo para mim é um nojo. Vocês me ignoram, cantam, fecham os olhos, levantam as mãos, falam que têm compromisso comigo, mas saem daqui e continuam vivendo uma vida de pecado. Não. Deus, ele está chamando a atenção destes homens que estavam levando o povo a cometer vários tipos de pecados contra Deus. Deus, ele continua dizendo que o meu povo, que o povo dele estava sendo enganado. E eles estavam profanando o altar do Senhor. E eles perguntavam, como nós estamos profanando? E aí o verso 13 do capítulo 1 diz, quando em resposta aos sacerdotes nesse diálogo, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Eles profanavam a mesa do Senhor. Eles olhavam para o culto e falavam, que canseira. Que canseira é este culto? Que canseira é esta vida espiritual? Que canseira é vir adorar a Deus? O bom é fazer tudo o contrário. O legal é viver uma vida desalienada de compromisso. E quando nós falamos em compromisso, o pastor Mark Dever, da Igreja Batista nos Estados Unidos, ele fala que nós vivemos numa geração que tem fobia de compromisso. E várias pessoas do nosso meio têm fobia de compromisso, têm medo de compromisso. Há pessoas que não contraem um matrimônio porque têm medo de assumir um compromisso. Tem pessoas que não fazem nada porque têm medo de compromisso. E o pastor Mark Dever, ele fala o seguinte, que uma geração egocêntrica, aliada a uma geração que tem aversão à verdade do Evangelho, é igual a uma geração que tem fobia de compromisso. Estes sacerdotes profanavam o templo, profanavam a mesa. Deus olhava para aquele culto como algo repugnante. Aqueles homens achavam que estavam fazendo algo maravilhoso. E quando Deus os confronta, é como aquelas pessoas bem cínicas. Mas como assim? Como assim? Nós estamos vindo na igreja. Nós acabamos de cantar que eu tenho uma aliança eterna contigo. Nós acabamos de dizimar. E olha que eu fiz
até mesmo o meu compromisso na construção. Como Deus, como eu estou fazendo alguma coisa desprezível? Mas quantas vezes, assim como estes sacerdotes, muitos não olham para o culto e falam: que canseira, eu não vejo a hora disso acabar. Deus, ele de uma certa maneira estava olhando para esta situação e ele estava reprovando. Ele afirma: eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Deus, ele faz um contraste ali no verso 14 do capítulo 1, na parte final. Ele fala que ele é um grande rei. Deus, ele se proclama o grande rei. Você não se comporta de uma maneira leviana ou de uma maneira inconveniente perante o teu empregador. Aqueles homens estavam se comportando diante de um Deus que é o grande Criador de uma maneira totalmente errada. E Deus fala: eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. O que Deus quer ensinar aqui ao povo de Israel: vocês não me temem, vocês não me adoram, mas é engraçado, as outras nações me adoram e me temem. Os outros povos têm respeito, os outros povos me adoram e prestam cultos a mim, mas o meu povo, os sacerdotes, me desprezam. O povo da aliança ignora o seu compromisso para comigo e acha muito legal isso. Então Deus, ele faz uma acusação, Deus repreende esses homens e ele traz essa advertência de uma maneira muito dura. E ele fala aos sacerdotes no capítulo 2 que eles estavam levando o povo a cometer vários tipos de pecado. Verso 7 do capítulo 2 mostra que: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Eu tenho tido a oportunidade aqui na igreja de servir também na classe de integração. Classe de integração é uma classe que pessoas que vêm de outras igrejas evangélicas ou igrejas batistas, elas começam a frequentar para que a igreja o conheça, ele conheça a igreja. E ali eu tenho a oportunidade, não somente ali, mas especificamente ali, de conversar com várias pessoas que passaram por outros movimentos ditos evangélicos. Pessoas que foram manchadas, marcadas, machucadas por homens que, usando a palavra de Deus de uma maneira equivocada, feriram muitas pessoas. Pessoas estão sendo enganadas. Ligo a TV e às vezes passa ali naqueles canais com alguns pregadores. E quanta enganação, quanta mentira. É o óleo que vai fazer com que você fique curado. É a água benzida que uma vez você tomando vai curar você. É o lenço que vai, de uma certa maneira, trazer cura para alguma área na tua vida. E assim vai uma série de coisas. Deus, ele está fazendo um contraste aqui com o sacerdócio da aliança que ele fez com Levi, que honrou ele. E agora surge um novo grupo de pessoas que não estão adorando a Deus. E eles sabiam muito bem disso. O verso 9 diz: vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Além desses homens terem se desviado do caminho de Deus, estes homens também eram parciais, eram politicamente correto. Você conhece alguém assim, politicamente correto? Defende os dois lados. Ele está na igreja, não, Jesus é a verdade, é tudo maravilhoso. Mas sai da igreja. Bom, aqui fora é uma outra lei. E ele atua da maneira que ele entende ser a melhor. É uma pessoa que ele vende a verdade, ou se vende, se corrompe.
Estes homens haviam se corrompido. Esses homens eram imparciais. Quando chegava uma pessoa rica, eles tratavam de uma forma. Quando chegava um pobre, eles tratavam de uma outra forma. Quando era o pecado de uma pessoa importante, meu amigo, calma, quem não comete erro? Quem nunca errou na vida? Mas quando era um pobre, quando era alguém que não tinha alguém para defendê-lo, um clã, uma família, você é um pecador, você não deve mais frequentar aqui o nosso culto. Pesos e medidas diferentes. Pessoas que se deixavam ser vendidas. E quantas pessoas não são vendidas? Sacerdotes, pastores, líderes, não estão se vendendo para pessoas. E quantas pessoas não querem manipular pastores? Quantas pessoas não querem comprar favores? Quantas pessoas não querem entrar na igreja e encontrar aqui alguém que vai, de uma certa maneira, dar um aval para o seu pecado? Várias vezes atendi várias pessoas falando: pastor, eu sei que eu estou em pecado, mas não tem uma brecha na lei aí da Bíblia? Não tem um versículo que diz que a carne é fraca e que posso cometer esse tipo de pecado? Não tem. Ou nós temos um compromisso com Deus, ou não temos um compromisso com Deus. E quando Deus, Ele usa o profeta Malaquias para falar ao seu povo, Ele está justamente chamando essa atenção. Ou vocês têm compromisso comigo, ou vocês não têm compromisso comigo, porque a imparcialidade já é uma revelação de alguém que não tem compromisso. E após Deus falar a respeito dos sacerdotes, como efeito cascata, Ele vai falar também do povo. Ele vai falar que os homens, verso 11, homens estão casando-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. E ele vai continuar falando: que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Percebam, nós estamos vendo aqui, por causa da falta de compromisso da nação de Israel, nós vemos aqui uma degradação, uma espiral decrescente, uma queda após outra. O povo deixou de honrar o compromisso com Deus. Os sacerdotes se corromperam. A nação se corrompeu. Os homens não estavam tendo mais compromisso com o seu casamento. Logo, eles também não estavam tendo mais compromisso com o culto. Percebam como uma coisa vai puxando a outra. Quando eu não tenho compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com a minha família. Quando eu não tenho compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com o meu empregador, eu não tenho compromisso com os meus funcionários, eu não tenho compromisso com a sociedade. A base do nosso compromisso, de um compromisso que honra, é Deus. Se eu não honro a Deus e se eu não tenho compromisso com Deus, as outras coisas são secundárias. O povo, por não ter um compromisso com Cristo, estava negligenciando o compromisso familiar. Os homens estavam se divorciando. Tanto que no verso 16, Deus vai falar: eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos. Eu odeio o divórcio. Por quê? Se o povo estava sendo imparcial com relação às leis, divórcio era uma questão basicamente opcional. Tanto que depois Jesus veio tratar disso. Nós já comentamos no mês passado a respeito do divórcio, do tema divórcio. Vejam, o povo quebrou o compromisso com Deus. Porque eles quebraram o compromisso com Deus, a família foi afetada. O culto foi afetado. Olha só, Deus ele chega e fala para o povo: olha, vocês enchem de lágrimas o altar. Vocês choram, gemem. Mas Deus não dá atenção. Deus não dá atenção. Aqueles homens achavam que podem manipular Deus com lágrimas. Podem manipular Deus com um pretensioso jejum. Pode, de uma certa maneira, falar: olha, Deus,
Eu estou aqui, sofrendo. Deus olha para aquilo, não me afeta, eu não tenho prazer. Não tenho prazer no que vocês estão fazendo. Que palavra dura, não é, meus irmãos? É tão dura que mexe com as nossas emoções hoje também. Porque imagine Deus falando, olha, eu não aceito o culto que vocês estão prestando. Eu não aceito. Eu não aceito o que vocês estão fazendo. Deus ele vai falar que o povo estava cansando o Senhor com as palavras dele. Verso 17, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. E eles perguntam, como temos cansado? E aí Deus replica, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando vocês perguntam, onde está o Deus da justiça? Estes homens não apenas negavam a Deus, mas agora eles estavam falando, olha, aquele que faz uma coisa errada, é alguém boa aos olhos de Deus. E aí é aquele tipo de coisa que nós queremos forçar com que pessoas entrem no céu. Ah, mas ele é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa maravilhosa. E aí nós queremos, de uma certa maneira, incluir ela dentro do céu. Sem que ela reconheça que é uma pecadora. Sem que ela receba a graça, o perdão através de Jesus. O povo de Israel quebrou o compromisso. Eles não tinham mais um compromisso com Deus. Se eles não têm compromisso com Deus, obviamente, eles estavam, inclusive, aqui questionando a existência de Deus. Nós estamos soltos. Porque, afinal, onde está o Deus da justiça? Quando eles faziam esta pergunta, eles estavam questionando. Deus não existe. Aonde está Deus? Aonde está Deus para ver as injustiças? Aonde está Deus para ver tamanha desigualdade, para ver o que está acontecendo? O que é bom, o que é mal? É questão de situação. Mentir, roubar, adulterar, matar, é uma questão de quem matou. Porque, afinal de contas, como nós aprendemos através do nosso superior, do nosso órgão maior da justiça, quadrilha não é o que nós pensamos. Se nós ficamos indignados com aquela votação do Supremo Tribunal Federal, imagine Deus olhando. Algumas pessoas são favorecidas porque têm dinheiro ou têm influência. Algumas pessoas acabam sendo, não é bem quadrilha. Você não entendeu direito. Ele é vítima. É um perseguido político. Ele é vítima de uma sociedade, de um complô muito bem articulado. Mas vai o pobre roubar um pote de manteiga. Vai você que é trabalhador. Vai você que é um homem honesto e porque um momento você perdeu todo o seu dinheiro, seu filho está doente, não tem o que comer, você pega 1 litro de leite no mercado. Vai ver o que acontece com você. Prisão perpétua, sem direito à fiança. Percebam, assim como nos nossos dias, naqueles dias pessoas estavam fazendo coisas erradas. E o povo de Deus estava questionando, onde está o Deus da justiça? Aonde está a verdade? E Deus, Ele faz questão de se posicionar, Ele está vendo todas as coisas, Ele é um Deus de justiça. Ele fala que a justiça virá, e que quando ela vir, ninguém suportará. Verso 2, mas quem suportará o dia da sua vinda? Ninguém suportará. Aqueles homens que estavam difamando Deus, aqueles homens que estavam desprezando a Deus, Deus ele fala, o dia que eu ver, o dia que a minha justiça se revelar, não vai ter partido político, não vai ter família, não vai ter dinheiro, não vai ter influência, não vai ter nada. A minha justiça vai vir e ninguém vai poder suportar a minha justiça. Esses homens não tinham compromisso com Deus. Eles não tinham compromisso com a verdade. Eles estavam difamando. E aí Deus ele traz uma outra acusação contra esse povo, que era a respeito do quê? Dos dízimos e ofertas.
E aí no verso 8, nós lemos: pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que estamos te roubando? Nos dízimos e ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição. Aquele povo não tinha mais um compromisso com Deus. Vamos olhar novamente a espiral decrescente, a decadência do povo. Eu não tenho compromisso com Deus. Eu não tenho compromisso, logo porque eu não tenho compromisso com Deus, a minha vida familiar é afetada. Adulterar, trair, fazer o que eu quiser é um mero detalhe. Logo porque eu não tenho compromisso com Deus, o meu culto é do jeito que eu quero. E Deus, querendo ou não aceitar, é isto aqui, pronto e acabou. Eu não vou melhorar. Eu não vou cantar. Eu não vou orar. E é só aqui, nesse horário e ponto. Então, o meu culto acaba sendo um culto qualquer. A minha vida social acaba sendo uma vida qualquer porque eu não tenho um compromisso com Deus. Eu apoio tudo. Eu começo a falar que as pessoas que praticam aquilo que é errado é certo, e quem faz o certo é errado. E agora, roubar de Deus, não dar o dízimo, é consequência. E das pequenas, se for comparado na leitura de uma pessoa sem compromisso. Talvez aqui, meus queridos, possamos entender um pouco por que numa igreja como a nossa, trazendo para a realidade da Igreja Batista Betel, que tem aproximadamente 1000 membros, nós temos uma média de 350 pessoas comprometidas com dízimos e ofertas. Nós temos um número como este, por quê? Porque algumas pessoas não têm compromisso com Deus. E o dízimo e a oferta é um mero detalhe. Por que eu vou dizimar? Por que eu vou ofertar? Deus, Ele leva a sério a nossa vida. Deus leva a sério as tuas finanças. Se você atentar para o Evangelho, você vai encontrar Jesus falando muito mais a respeito de finanças do que outros assuntos. Deus leva a sério a vida financeira. Deus leva a sério a nossa integridade moral, sexual. Deus leva a sério o teu compromisso com Ele. Deus, Ele faz uma chamada ao povo de Israel. No verso 7, no finalzinho ali no meio, Deus, Ele fala: voltem para mim. Voltem-se para mim. Deus, em vários momentos, quando Ele está acusando o povo de Israel pela sua falta de compromisso, em momento algum, Deus deixou de amar Israel. Por isso que Deus começou, ou melhor, o profeta Malaquias, Deus através do profeta Malaquias, começou o livro dizendo: eu sempre os amei. Olha só, Deus, Ele fala: eu sempre amei vocês, eu amo vocês, mesmo vocês praticando tamanha devassidão, mesmo vocês causando tamanho mal contra si mesmo, porque eles não estavam causando mal contra Deus, eles estavam causando mal contra eles próprios, contra o próprio povo de Deus. O povo de Deus, no Antigo Testamento, tinha a incumbência de ser uma nação sacerdotal, queria anunciar a glória de Deus às nações vizinhas. Mas eles negligenciaram isso, profanaram o culto, apresentavam a Deus qualquer coisa. O verso 13 diz: vocês têm dito palavras duras contra mim, Deus falando ao povo. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Esses homens eram abusados, cá para nós, e ousados também. Eles não apenas estavam recebendo acusações de Deus, mas eles estavam, de uma certa maneira, retrucando. Como assim? Nós somos maus. E eles continuavam falando: é inútil.
É inútil servir a Deus. Nós não ganhamos nada em servir a Deus. É inútil vir à igreja todos os domingos, é inútil vir à escola dominical, é inútil acordar de manhã e fazer a vontade de Deus, é inútil na segunda-feira, quando todo mundo está fazendo coisas erradas, eu me manter íntegro no meu trabalho. É inútil viver uma vida santa numa sociedade onde o sexo é aflorado. É inútil ser honesto numa sociedade como o Brasil, que o esperto, a lei do Gerson é aplaudida. É inútil. Bom é ser como essas pessoas que fazem essas coisas erradas. Aquela pessoa que altera os dados numa nota fiscal, tira uma nota abaixo. Não, esse é esperto, porque ele está pagando uma taxa, um valor de imposto menor para o Estado. Ele é esperto. Aquela pessoa que faz suborno, aquela pessoa que tem a ousadia de fazer um dedo de silicone para colocar no cartão de ponto, não, ele é esperto. Está lá na praia, eu estou aqui. Ele é esperto. E aí as pessoas começam a se perguntar, mas por que eu vou servir a Deus? É inútil. Eu sou fiel, sou honesto, dou dízimo, sou uma pessoa que procura em tudo agradar ao Senhor. E aquela pessoa que é infiel, troca de carro todo ano. Aquela pessoa que é infiel viaja todas as férias. E coloca um monte de foto no Facebook. Aquela pessoa que não tem compromisso com Deus, ele consegue os melhores cargos. Aquela pessoa que não tem um compromisso com Deus, conseguiu um namorado. Eu que estou aqui, um compromisso fiel com Deus, não aparece nem um mosquito. Vale a pena? Vale a pena ser honesto? Esta era a pergunta deste povo. Esta era a pergunta daqueles homens. Mas em meio a estes homens sem compromisso, nós podemos observar, e Deus ele faz questão de registrar, que existiam homens com compromisso. Homens que não se curvaram. Homens que em meio ao caos, homens que em meio a tanta devassidão permaneceram fiéis, íntegros a Deus. O verso 16 diz o seguinte: aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Perceberam esta expressão na palavra de Deus? O Senhor não os ouviu de qualquer jeito. Você já ouviu com atenção uma pessoa? Imagine a situação, vamos usar o exemplo de uma mãe ou de um pai, aonde há várias pessoas em um ambiente. E aí chega um filho e ele cutuca: mãe, preciso falar com você. Pai, preciso falar com você. Ele fala, não. Ele abaixa. Não importa o que as outras pessoas estão falando, ele fala: só um minutinho, por favor. Ele ouve com atenção o que o filho quer falar. Ele dá atenção. Deus, ele ouviu com atenção estes homens que o temiam. Estes homens que fizeram um decreto, eles fizeram um livro. Eles fizeram um memorial na presença do Senhor e honraram o nome de Deus. O que nós podemos aprender em meio a uma multidão de pessoas que não têm compromisso com Deus? Sempre haverá homens e mulheres que não irão se curvar perante o Deus dessa era. Haverá pessoas que irá permanecer fiel a Deus, independente das circunstâncias. O compromisso desses homens independia se o sacerdote era fiel, independia se a nação estava vivendo uma vida totalmente devassa. Esses homens assumiram um compromisso com Cristo. Quando nós estudamos uma série como essa de mensagens, sem reservas para nos comprometermos com Deus, nós aprendemos que devemos ser homens e mulheres comprometidos. Homens e mulheres que vivem, sim, que vivem dentro de uma geração pervertida, de uma geração que não quer compromisso com Deus, que não quer compromisso com nada. E Deus nos chama para ter compromisso. Deus nos chama para viver uma vida que agrade a Ele. Deus tem uma promessa especial para os fiéis. Capítulo 4, verso 2, nós lemos:
mas para você, ou para vocês, que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura às suas asas. Esta é a única vez que a expressão sol da justiça aparece na palavra de Deus. Este mesmo sol, que com seu fogo consome o ímpio, consome o infiel, é o mesmo sol que traz cura para o fiel. Este é o mesmo Deus que abençoa a vida do servo dele e que condena aquele que viveu uma vida longe dele. Amados irmãos, se olharmos para a nação de Israel e fizermos um paralelo com a igreja do século 21, será que nós iremos encontrar alguma similaridade? Uma, duas ou várias? Eu creio que nós encontraremos várias similaridades. Coisas que aconteceram com o povo e têm acontecido com a igreja. O povo que no passado recebeu a incumbência de ser uma nação sacerdotal. E a igreja de Jesus que também tem a mesma incumbência. Afinal, somos nação santa, povo eleito, escolhido por Deus para anunciar a glória daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos uma nação de sacerdotes também. O povo de Deus, a nação de Israel, havia quebrado a sua aliança com Deus. Quantas vezes nós não temos feito isso? Falamos de compromisso. E esta palavra causa até coceira, urticária em muita gente. Compromisso. Eu não quero. Eu não quero compromisso. Eu quero sombra e água fresca. Eu quero chegar na igreja e eu quero ouvir uma mensagem do tipo: você nasceu para vencer. Você é um gigante. Erga a cabeça. Você não será abalado. 10.000 cairão à sua direita. Não sei quantos mil à sua esquerda. Mas você não vai ser atingido. Ah, que mensagem abençoadora. Mas quando nós ouvimos Deus falando que Ele procura em nós, homens e mulheres, que honrem o compromisso, não é para não nos desmotivar, mas é para nos alertar e nos motivar a continuar a fidelidade para com Deus. Deus quer chamar a nossa atenção, meus irmãos, para este tempo, aonde ser evangélico é sinônimo de uma pessoa que nem sempre dá um bom exemplo, um bom testemunho na sociedade. Onde ser evangélico e não ser evangélico é visto como a mesma coisa. Outrora, quando você professava ser um evangélico, a sociedade, ela conseguia definir claramente o que era um evangélico. Ou melhor, não era nem o termo evangélico, era crente. Eu sou um crente. Então você vai à igreja, você não mente, você não bebe, você não fuma, você não tem um monte de vícios. Você é uma pessoa que lê a Bíblia, que ora. Hoje nós falamos no termo evangélico. Tem evangélicos saindo nas escolas de samba, tem evangélico bebendo, tem evangélico ou evangélica posando em revista pornográfica, tem evangélico recebendo e dando propina no Senado. Que compromisso nós temos? Que compromisso é esse que nós afirmamos com Cristo quando nós não somos a diferença? E aí cabe muito bem aquilo que Jesus falou, que quando o sal perde a sua função, o seu sabor, não serve para nada, a não ser para ser pisado. Bom, o que nós também podemos levar para a nossa vida? Deus nos chama para ter compromisso, sim. E o nosso compromisso não é possível de ser realizado longe de Deus. O nosso compromisso só é possível de ser realizado através e por meio de Jesus. Se você estiver tentando
honrar o compromisso teu para com Deus, sem Jesus, você irá falhar, eu irei falhar. Mas se eu tomar a decisão hoje, Senhor Jesus, eu sou fraco, mas eu quero ser forte no Senhor. Senhor Jesus, até agora eu vivi uma vida aonde o compromisso com o Senhor foi segundo, terceiro, quarto, quinto plano, nunca foi um plano. Mas hoje eu quero tomar uma decisão de assumir um compromisso com o Senhor. Mas eu te peço que o Senhor me ajude a cumprir o compromisso. Deus vai te dar graça. Deus vai te sustentar. Deus vai fazer com que você, com que eu, consigamos honrar o voto que nós firmamos perante Deus. E agora, novamente, eu falei que não ia voltar para o texto, mas podemos olhar novamente Jeremias capítulo 2, verso 10. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória, a glória do Altíssimo, por deuses inúteis. Você tem trocado o seu compromisso com Deus pelo quê? Qual tem sido o teu preço? Qual tem sido o teu preço? Qual tem sido o teu preço? Pelo que você tem trocado o compromisso teu com Deus? Pelo quê? Pelo quê? Dinheiro? Sexo? Drogas? Mentiras? Qual é o teu preço? O diabo faz essa pergunta constantemente. Qual é o teu preço? Qual é o teu preço? O povo de Israel trocou o compromisso deles por uma mentira. Que tal agora você por alguns instantes orar? E dizer para Deus, Deus, o meu preço é este. Ou melhor, como crentes em Jesus nós não temos preço, porque nós não pertencemos a nós mesmos, né? Eu não pertenço mais a mim mesmo. A minha vida pertence a Jesus. Eu não posso vender a tua casa, porque ela não é minha casa. Eu não posso vender o teu carro, a menos, é claro, que você me dê um documento para que eu venda. Mas a casa é tua. Nós estamos nos vendendo. Talvez você esteja tão longe de Deus. Você tem falado, é inútil. Que canseira. Para que dar o dízimo? Para o pastor? Para que vir à igreja? Por que vir à escola bíblica dominical 9 horas da manhã de domingo, quando eu poderia estar dormindo? Por que eu tenho que ser um crente em Jesus, lá no meu trabalho, em casa? Porque é inútil. Eu não estou vendo o resultado. Queridos, nós não andamos por vista, mas por fé. E a nossa esperança é que Deus está enxergando. E Ele está enxergando. E Ele ouve com atenção. Ele olha com atenção a nossa vida. Ele está olhando para a tua vida. Ele está vendo o quanto você está lutando para honrar o compromisso que você firmou com Ele. Não desanime. Quando pensamos que estamos sós, Deus sempre coloca uma pessoa ao nosso lado para nos fortalecer. Continue orando. Nós iremos cantar uma canção.
que pode servir até mesmo de oração para você. Enquanto você estará ouvindo esta canção, lembre-se dessa expressão de Deus à nação de Israel: voltem para mim. Volte agora. Não importa a distância que você percorreu distante de Deus, pela sua ausência ou falta de compromisso. O convite do Evangelho de Jesus é: volte agora. Volte agora, agora mesmo. Continue orando. De repente você pode fazer desta canção uma oração.
Deus começou falando ao povo de Israel, através do profeta Malaquias: eu sempre o amei. Deus ama você. Deus ama você do jeito que você é, e Ele quer trabalhar no teu coração, na tua vida. E nós iremos orar agora e vamos pedir que Deus nos ajude a cumprir o compromisso que nós temos afirmado com Ele. E antes de eu orar, eu sei que você já orou, eu quero perguntar a você que entrou nessa noite, que está aqui neste culto: você deseja que oremos pela tua vida? Talvez o seu compromisso com Deus, ele começou muito latente, muito forte. Você frequentou uma classe de preparação de batismo, você até ali dava testemunho, falava do amor de Deus. Mas a vida acontece, e situações da vida acontecem, né? E aí, com o passar dos anos, dos dias, aquele teu amor foi diminuindo. Você chegava em qualquer lugar no início da tua conversão e falava de Jesus. Hoje você já não fala mais de Jesus. E assim tem sido a tua vida. Que tal hoje você que tomou uma decisão: olha, eu quero voltar ao primeiro amor. Porque o segredo de cumprirmos o nosso compromisso é Jesus. E você quer que oremos juntos? Você deseja que oremos pela tua vida? Você vai sinalizar, você vai ficar em pé aonde você está sentado. Vai ficar em pé. Com esse gesto você está dizendo: olha, eu estou reafirmando o meu compromisso com Deus. Eu estou reafirmando o meu compromisso com Deus. Eu posso não ser a pessoa perfeita, mas por intermédio de Jesus eu sei que eu conseguirei cumprir aquilo que Deus me chamou para cumprir. Se é um desejo teu, eu quero afirmar o meu compromisso com Deus. Enquanto estiver orando, se você quiser ficar em pé, pode ficar. Você está no local certo, ao lado de pessoas certas, não para te julgar. Ninguém aqui está para julgar ou condenar ninguém. Nós estamos aqui com o coração contrito, com temor e tremor diante de Deus, para dizer todas essas palavras, irmãos, nessa noite. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Meu querido Pai que estás nos céus, nós, ó Pai, somos falhos. Assim como a nação de Israel falhou em vários episódios da sua caminhada neste mundo, nós também temos feito isso. E, ó Deus, confrontados pela Tua Palavra, através também do Teu Santo Espírito, entendemos, ó Pai, que o nosso compromisso com o Senhor tem que ser a primeira coisa, ó Pai, na nossa vida. E que toda a nossa vida, ela depende do nosso compromisso com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude a cumprir, ó Pai, o compromisso que firmamos com o Senhor. No momento em que reconhecemos que éramos pecadores, entregamos a nossa vida para o Senhor, meu Pai. O Senhor sabe a intensidade da luta que cada um enfrenta. O Senhor sabe, ó Pai, como cada um reluta para não pecar. E, ó Deus, nós cremos no poder que há em Jesus, no nome de Jesus. E é pela Tua graça, meu Pai, que podemos estar em pé, fisicamente. Mas nós estamos, ó Pai, prostrados, ó Pai, espiritualmente na Tua presença, reconhecendo a nossa pecaminosidade, a nossa pequenez, ó Deus. E por isso te pedimos graça, misericórdia e forças, ó Deus, para poder testemunhar do Teu amor. Meu Deus, se alguém entre nós está tão longe, ó Pai, do Senhor, que hoje possa ser um dia, um divisor de águas, ó Pai, na sua vida, para que ele se volte ao Senhor, e que aquela chama do primeiro amor
possa ser reacendida pelo Espírito Santo de Deus nessa vida. E que ele saia daqui, ó Pai, com um compromisso selado com o Senhor e motivado a cumprir e honrar esse compromisso. Glória seja dada ao teu nome. Oramos hoje e sempre no nome de Jesus, o Deus que nos ama. Amém. Amém. Que tal você que está perto de alguém, dar um abraço e uma palavra de encorajamento? Olha, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Desanima não. Deus vai te ajudar a cumprir o compromisso. E depois que você dar um abraço na pessoa pertinho de você, sente-se só um minutinho, tenho só alguns recados importantes. E aí nós iremos para o nosso lar. Se Jesus não voltar e não levar-nos até lá, quarta-feira teremos a nossa assembleia regular, quarta-feira agora. Então você que é membro, está convocado a participar da nossa assembleia regular, quarta-feira, após o culto de oração. O pastor Guilherme chegou hoje pela manhã, depois de passar uma semana de intenso estudo ali nos Estados Unidos, fazendo um curso sobre pregação expositiva. Então ele chegou de manhã, foi para casa, tomou um banho e veio para a igreja de manhã. Por causa do fuso horário e do cansaço do voo, ele está descansando. Ele manda um abraço saudoso a toda a igreja. Tem acompanhado o culto pela internet. Então, pastor Guilherme, receba o abraço da nossa igreja. Foi transmitido também o abraço dele e da família dele a todos os irmãos. De manhã oramos pelas irmãs, as mulheres, homenageando-as por conta do Dia Internacional da Mulher. Parabéns, mulheres. Você que não veio de manhã, receba o nosso parabéns. Que Deus continue te abençoando. Vocês têm um dia, nós homens temos 364, né? Não, brincadeira, vocês têm todos os dias são teus, tá? E hoje também foi o último dia para você entregar o teu compromisso da nossa campanha dos elevadores. Então, se você retirou a tua ficha de compromisso, caso não tenha entregue, hoje é o último dia para entregar. Domingo que vem nós estaremos falando o resultado do desafio que nós temos. Eu desejo que nesta semana você possa ser usado por Deus em todas as áreas, em todos os lugares. Que o teu compromisso com Cristo possa fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer. Que você possa ser o bom aroma de Jesus. Sabe quando você entra no elevador e alguém que passa aquele perfume ou desodorante e deixa um aroma dentro do elevador? Que você possa deixar a fragrância, o bom cheiro de Cristo por onde quer que você passe. E que as pessoas glorifiquem a Jesus por intermédio da sua vida. Tenha uma ótima semana e lembre-se, o nosso Deus, o Senhor Jesus, nos ajudará a cumprir o compromisso que firmamos com Ele, hoje, amanhã e até aquele dia que nós estivermos na presença dEle. Vá na paz e na graça do Senhor Jesus. Uma ótima semana, e se você puder dar um abraço, uma saudação em outra pessoa, até mesmo na mesma pessoa, Deus abençoe a todos. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digo de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus,